Bom dia, amados, pedindo a paz, a bênção do Pai, para que hoje seja um dia cheio de conhecimento da Palavra de Deus e que nós vivamos este dia dentro da Palavra de Deus, sem pecar. E se nós reconhecemos o pecado em nossas vidas, nós tenhamos aquela presença do Senhor nos ajudando a arrepender e a nos tornar melhores, pedindo perdão e continuando. Hoje nós vamos continuar em Mateus 26, de 14 a 25, e o tema é: os mais terríveis eventos aconteceram entre março e abril. Você sabe que eventos são esses? É muito fácil de distinguir, porque esses eventos são terríveis, mas nós festejamos. Então eu vou deixar que vocês descubram através da minha fala o que é isso, mas todos nós sabemos que evento é esse. Mas esse evento para nós tem sido motivo de celebração, ao invés de ser um motivo de contrição, para a gente voltar para a palavra de Deus, encontrar os erros do passado e fazer todo o possível que a história não se repita. Mas ela está se repetindo disfarçadamente e o Satanás está aos poucos tomando conta do nosso povo. Então vamos à palavra de Deus ver o que está falando. Leitura de Mateus 26, de 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Judas Iscariotes foi até o chefe dos sacerdotes e acertou o preço da sua traição.
E o preço para vender Jesus foi de 30 moedas de prata, que era pago como preço por um escravo naquela época. Esse era o valor que Jesus valia do seu ponto de vista. Vejam a seguir. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Êxodo 21, versículo 32. A importância da gente entender sobre o preço estipulado sobre a cabeça de Jesus é que a gente vê que o preço de um escravo é um preço tão insignificante, e a gente deduz por aí que não era sobre o dinheiro, é que Judas Iscariotes realmente queria acabar com Jesus. Só para ficar registrado, a festa dos pães sem fermento era também chamada de Páscoa. Vejam a seguir. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Lucas 22, versículo 1. Acho que vocês todos já sabem que eu estou falando da celebração da Páscoa. Na Páscoa, interessantemente, as religiões comemoram a ressurreição de Cristo. A ênfase é a ressurreição. E daí a parte dos judeus é a libertação dos judeus. Mas nós estamos vendo em Mateus que tudo que está acontecendo em seguida, agora nós estamos na época da Páscoa, no livro, no estudo do livro, nós estamos vendo aí que aquilo mais importante que aconteceu, que abalou a humanidade, foi primeiro a traição de Judas Iscariotes a Jesus, e segundo, a própria morte de Jesus que ocorreu entre março e abril. Então não é realmente uma época para comemoração apenas da ressurreição como o assunto principal, dando ênfase à ressurreição. Não, a ressurreição é muito importante, mas nós temos que falar um pouco mais do porquê que Jesus morreu. Quem foram os responsáveis para que ele morresse? E qual que é as consequências para todos nós, que é uma consequência maravilhosa. Jesus passou por tudo isso para nos libertar dos pecados. Agora, quem e por quê? Por que é que eu digo que é tão interessante? Porque a história se repete, como está se repetindo neste momento. A influência satânica entre nós. E existem muitas seitas, muitas igrejas que estão sob o poder satânico. A gente tem que conhecer a verdade e nos libertar através da verdade. Não é por um acaso que esse evento funesto está na Bíblia. Não é por um acaso. E também comemorar com os ovinhos de Páscoa e falar Jesus ressuscitou sem nem saber o que é que significa essa data, é uma coisa para se pensar. Que o ovinho de Páscoa não tem nada a ver com isso. A ressurreição de Cristo foi depois desse evento. Mas o evento principal que aconteceu ali, ele foi terrível. Ele foi terrível. A ressurreição trouxe uma alegria imensa para o povo de Deus. Veja que os judeus até hoje ainda não estão aceitando isso, eles estão aceitando a libertação dos judeus. Jesus estava passando por um momento muito difícil, mas ele estava participando do plano junto com o Pai para realizar todo esse processo da sua crucificação. E uma das pistas que nós vamos ver hoje é que quando ele queria organizar
a ceia da Páscoa com os apóstolos, ele manteve segredo do local. Ele disse para os apóstolos ir procurar alguém e não identificou essa pessoa, descreveu a pessoa para que eles o encontrassem. E o que é que isso quer dizer? Por que esse sigilo? Porque eram 12 apóstolos, mas um apóstolo era o demônio, como o próprio Jesus Cristo disse que era, Judas Iscariotes. Então, se Jesus revelasse antes da hora o local da ceia, o que é que iria acontecer? Judas Iscariotes iria correndo falar para os sacerdotes onde seria a ceia. E Jesus seria morto antes do tempo. E nós já falamos no outro vídeo que o tempo correto seria quando os judeus estivessem matando os cordeiros, os animais, porque eles não acreditavam em Jesus. Nesse momento em que eles estavam fazendo a cerimônia deles, é o momento em que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, iria morrer. E aí ele vai prosseguir não revelando esse local para não dar essa informação a Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, nesse momento, estava sem saber exatamente qual é o lugar que com certeza ele iria dizer aos sacerdotes que Jesus estava e ele realmente estaria. Eu sei que a maioria de vocês sabem quem são os 12 apóstolos, mas talvez este vídeo atinja alguém que não se lembra ou que não sabe quem são eles. Então eu vou colocar a seguir a lista dos 12 apóstolos, só para recordar. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Mateus 10, versículos de 2 a 4. Quando eu digo que Jesus estava participando com o Pai de toda a preparação da sua morte, nós vamos ver uma segunda pista aqui, é que o próprio Jesus escolheu os 12 apóstolos e foi ele que escolheu Judas Iscariotes. Ele sabia quem era Judas Iscariotes. Ele sabia que Judas iria trair no momento que ele o havia escolhido. E nós vamos ver que tudo se cumpriu de acordo com os planos do Pai. E no momento certo, vou colocar para vocês a seguir João 6, em que Jesus declara que Judas Iscariotes é o próprio demônio. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. João 6, versículo 70. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. João 6, versículo 71. A ciência contemporânea declara que Jesus morreu no dia 3 de abril, no ano 33 a.C. E essa data é uma data em que nunca é comemorada. Não que as igrejas elas são tão desapegadas da morte, não. Porque as igrejas, na maioria das vezes, estão abençoando os mortos. Então, o que acontece com a morte de Jesus, que ela é falada uma vez ou duas por ano, e também é falada de uma maneira em que não mostra toda a verdade, mas aquilo que convém.
é porque a morte de Jesus é acusatória. Ela acusa a presença do diabo entre nós. E a morte de Jesus mostra que isso aconteceu de uma forma sutil, como está acontecendo hoje em dia. Não é conveniente para muitas igrejas falarem sobre o que realmente aconteceu que levou Jesus à crucificação em detalhes. E também não é conveniente falar sobre a morte de Jesus, mas é muito mais conveniente falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus. As igrejas parecem que não querem lidar com o problema do cristão, que é o pecado. E o pecado, infelizmente, está dentro das próprias igrejas pela influência satânica. Vamos pensar sobre isso, gente. A verdade nos liberta. Isso está na palavra de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje orando pela libertação de todos os corações brasileiros, de todos os meus amigos, onde quer que eles estejam. Eu quero que vocês estejam felizes e na verdade do Pai. Bom dia, muita paz, muitas felicidades e muita sabedoria. Amém.